Bom, então vamos começar com a nossa aula sobre membrana plasmática. Teve a participação da nossa aluna Ana Carolina Prestes. Essa aula aqui pretende ser mais uma revisãozinha, só para a gente relembrar alguns pontos importantes sobre membrana plasmática. Então vamos lá. As principais características, né? A membrana plasmática ela é um envoltório celular responsável por dar a forma da célula e também é responsável pelas substâncias que vão entrar e sair dela. Ela é flexível, ou seja, ela não é rígida, né? Ela pode se movimentar, e é fluida também. E é uma estrutura diferenciada, porque ela se destina à compartimentação da célula. E também é capaz de selecionar, por mecanismos que a gente vai ver logo adiante, com transporte ativo, gastando energia, e passivo, sem gasto de energia, qualquer substância que tenha que passar de dentro para fora da célula ou de fora para dentro. Isso confere uma propriedade muito importante que a gente precisa ter em mente, que é a permeabilidade seletiva. Ou seja, a membrana só deixa passar aquilo que ela permite. Então vamos lá, o que ela se compõe? Ela se compõe principalmente de fosfolipídios e de proteínas. Os fosfolipídios são essas estruturas aqui que tem uma cabeça e dois bigodinhos saindo, né? Esses bigodinhos aqui são uma parte da cadeia da molécula de fosfolipídio, que é um tipo de lipídio de função estrutural. A cabeça do fosfolipídio, essa parte de cima, ela tem uma propriedade que é polar, e isso também confere uma característica hidrofílica a essa cabeça do fosfolipídio. Brincando aqui, quer dizer que a parte de fora, né, da bicamada de fosfolipídios, ela entra em contato com a água, fica molhadinha aqui fora. E a parte de dentro, ela é apolar e hidrofóbica, repele a água, então ela fica sequinha a parte de dentro. Só uma brincadeira para a gente lembrar aqui. É uma bicamada porque tem dois fosfolipídios formando a camada, duas fileiras principais aqui formando cada camada, e na verdade são várias fileiras, né? Então por isso se chama dupla camada também de fosfolipídios. Aqui tem um modelo explicando ainda melhor. Esse modelo se chama mosaico fluido. Por que esse nome mosaico fluido? Imagina no estádio do Maracanã, você olha para a arquibancada, tá lá a galera levantando os braços com pedaços de papel que todo mundo junto vai formar, por exemplo, o escudo de um jogador, a foto de um jogador, uma mensagem. Isso aí, formar vários papeizinhos, né, várias pecinhas, é formar um mosaico para alguma imagem. Então, essa bicamada fosfolipídica se chama mosaico porque é a impressão que dá todas essas cabecinhas de fosfolipídios aqui unidas, juntas. E fluido porque esses fosfolipídios têm uma fluidez, eles podem se mexer. É você lá segurando o papelzinho, formando um mosaico para o seu time, e de repente a galera começa a pular, a se mexer, um passa para um lado, outro passa para o outro, então isso confere uma fluidez. Esse modelo mosaico fluido na membrana plasmática também é chamado de modelo de Nicholson-Singer, né, que foram os caras aí que propuseram pela primeira vez esse modelo. Então o que a gente tem na membrana plasmática, além da bicamada lipídica, são proteínas, que entre elas a proteína transmembranar ou proteína globular, ou também chamada de proteína integral. Essas proteínas aqui elas são facilitadoras da passagem de substâncias através da membrana plasmática, de dentro para fora ou de fora para dentro, tanto faz. Elas são as nossas facilitadoras, são os nossos porteiros da boate, aqueles que selecionam quem é que pode entrar e pode sair. Tem também as proteínas periféricas, que são proteínas extrínsecas, que ficam aqui na periferia, na borda da camada de fosfolipídios. A gente está vendo também aqui uma proteína em hélice-alfa, que é uma proteína transmembranar, né? Essa estrutura aqui em espiral é também de uma proteína facilitadora da passagem de substâncias. E a gente também tem na parte de fora, próxima à cabeça dos fosfolipídios, cadeias de glicoproteínas, ou seja, são cadeias que misturam glicídio e proteína, e entre outras funções são responsáveis pelo reconhecimento de substâncias que vêm aqui de fora e também reconhecimento intercelular. A gente também tem nessas proteínas integrais representado aqui um canal proteico, tipo uma calha, né? Essa calha aqui é por onde vão passar algumas substâncias que vão entrar ou vão sair. E entremeado também a essas moléculas
essas cadeias de fosfolipídios, a gente encontra algumas cadeias de colesterol. Daí olha só, o problema de você acumular muito colesterol, né, nas suas células é você ter esse acúmulo aqui entre os fosfolipídios. Então, dito isso, a gente vai ver como é que ocorre o mecanismo de passagem de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. Existem dois tipos de transporte principais. O primeiro tipo de transporte se chama passivo e o segundo é o ativo. Vamos ver primeiro o passivo. O passivo é aquele que ocorre entre duas soluções, né, que estão em dois meios, e o objetivo é igualar essas concentrações, ou seja, que elas entrem na mesma concentração de substâncias e de solvente. Já vamos ver o que é isso em cada lado. E o transporte passivo ele pode ser do tipo difusão ou do tipo osmose. E agora a gente vai combinar o seguinte: toda vez que estivermos falando de água se movimentando de dentro para fora ou de fora para dentro da célula, a gente vai se referir a essa água como solvente, tanto que a água é o solvente universal. E toda vez que esse solvente estiver em transporte, em passagem, a gente vai dizer que ele está sendo transportado por osmose. Então, mexeu em água, mexeu em solvente, é dizer que está ocorrendo osmose. Se ocorrer um movimento de partículas, por exemplo, sais, por exemplo, gases, às vezes o CO2 e o O2 são tratados como partículas, né? Então, para a gente poder falar de movimento de partículas, a gente está se referindo a difusão, sempre. E a difusão pode ser do tipo simples ou do tipo facilitada. Então, esses aqui são os tipos de transporte passivos. Então, vamos ver como é que eles vão funcionar. A osmose ela acontece quando a gente tem duas soluções de concentrações diferentes de soluto e solvente. Então, de um lado vai ter mais água, do outro vai ter mais soluto. Lembra, soluto pode ser sal, pode ser hormônio, pode ser gases, qualquer coisa que tenha partículas, moléculas de proteína, qualquer coisa do tipo. E elas entram em contato através de uma membrana semipermeável. O solvente vai ser sempre transportado do meio onde está mais concentrado para onde tem menos concentração. Olha aqui nesse primeiro gráfico, nessa primeira parte, esse primeiro terço. Esse gráfico aqui está mostrando uma solução isotônica. Significa o seguinte: tanto de um lado, que ele diz que é o interior da célula, como do outro, a gente tem quantidades iguais de soluto, de partículas. Mas numa segunda situação, essa aqui do meio, o que eu tenho é que do lado esquerdo, que eles chamam de interior da célula, eu tenho mais pontinhos vermelhos, que são mais solutos, do que do lado direito. Ora, se desse lado aqui eu tenho mais soluto, então eu vou ter relativamente menos solvente. Então aqui mais partículas, portanto menos água para ocupar. E do outro lado eu tenho poucas partículas, pouco soluto. Consequentemente, quem vai ocupar o espaço? Água, né? O solvente. Então o que a osmose, o princípio da osmose diz? Se eu tenho um lado que tem muito sal, vamos chamar de sal, mas lembrando, né, que pode ser qualquer partícula. Se eu tenho um lado que tem muito sal, soluto, e outro lado que tem muita água, a água vai passar de forma passiva, sem gasto de energia, do meio que tem menor concentração de sais para o que tem maior concentração de sais. Traduzindo, a água vai passar do meio hipotônico, hipo quer dizer pouco, hipotônico quer dizer pouca concentração de sais, para o meio hipertônico, onde tem muito sal. De novo, a água passa do meio hipo para o meio hipertônico, sem gasto de energia, de forma passiva, através da membrana plasmática, pela osmose. Esse vocabulário é bom a gente ter. E num segundo exemplo aqui, ele só troca de lado. Ele fala que agora o interior da célula é que tem pouca concentração de sais. Pouca concentração de sais, então é hipo, pouquinho, pouco sal desse lado. Consequentemente, a água vai migrar daqui para cá, de onde está hipotônico para onde está hipertônico. Esse é o princípio da osmose, bem simples. Na difusão simples, a única diferença é que a gente vai ter passagem de partículas. Então você já deve ter percebido que, poxa, se aqui está hipertônico e aqui está hipotônico, você está falando que os sais passam do meio hiper para o meio hipotônico. E a água não vai junto? O mesmo princípio. Se os sais estão passando de onde tem muito sal para onde tem pouco sal, a água também vai passar de onde tem muita água para onde tem pouca água. Para quê?
para manter a isotonia, ou seja, chegar em dois meios isotônicos aqui, chegar no equilíbrio. Então, osmose e difusão ocorrem de forma dinâmica, ao mesmo tempo na célula. É claro, a gente explica aqui separado para poder ficar o processo um pouco mais claro. Então, na difusão, as partículas saem de um meio hipertônico para um meio hipotônico, sem gastar energia, a favor do gradiente de concentração, que significa a favor do fluxo. Vai no fluxo, meu filho. Vai ser feliz. Quer dizer, vai a favor do gradiente de concentração. A difusão facilitada já vai ter uma diferença. Embora também aconteça assim, uma interação, uma passagem, né, de solutos também, de um lado para o outro, a diferença é que a gente vai ter uma proteína que vai facilitar isso. Como assim? A gente tem aqui, ó, várias partículas desse lado extracelular e poucas desse lado intracelular. Tá vendo que as partículas em verde estão encostando nas proteínas, ó, e atravessando? Pois é isso que as proteínas de membrana vão fazer. Nesse caso aqui, ó, ela pegou uma partícula, ó, englobou e botou para dentro. Assim que funciona. Então a única diferença é que a gente tem o mesmo processo, né, mas com a ajuda de uma proteína de membrana que vai facilitar a passagem do soluto. Aqui a gente tem, ó, no exemplo A, uma difusão simples através da bicamada, ó, meio hipertônico, meio hipo. Muito sal passa para onde tem menos sal. No lado B aqui, ó, no exemplo B, difusão facilitada através de um transportador que não é específico. Então o transportador, a proteína de membrana, que é o nosso porteiro, vai pegar essas partículas de forma não específica, isso significa que ela poderia pegar outras partículas, ela não é específica dessa, e passa para dentro. Outra situação C, difusão facilitada através de um transportador específico. Nesse caso, tem um transportador, só que ele é para se grudar na molécula de glicose, ele não se gruda em mais nada. Então ele vai passar só a molécula de glicose para dentro. E um outro exemplo aqui, ó, que é até de osmose, uma aquaporina, uma proteína de membrana que vai fazer a mesma coisa que essas aqui fazem com os solutos, com as partículas, só que ela vai fazer com a água. Vai facilitar a passagem de água. E por fim, o transporte ativo, que tem a única diferença por gastar energia, ele gasta ATP. ATP é a nossa moeda de troca, a nossa moeda de energia da célula, significa adenosina trifosfato. Se é adenosina trifosfato, 3 fosfatos, é porque um dia foi difosfato, só com 2, somou 1. E antes disso ainda foi monofosfato, um fosfato só. Por isso a gente fala que o ATP vem na seguinte ordem. Primeiro existe o AMP, adenosina monofosfato, um só. Passa para a adenosina difosfato, 2 fosfatos. Cada fosfato é que vai dar energia a essa molécula. Até chegar ao terceiro fosfato, adenosina trifosfato, e para por aí. Essa é a forma de guardar energia, guardar fosfato. Fosfato é que vai dar o tchan, o start das ligações. Então vamos acompanhar aqui nesse diagrama. Ó. O ATP veio, liberou um fósforo. Isso fez a proteína de membrana funcionar. Então, quem quer rir tem que fazer rir. Ele vai lá, ó, vê outra ATP, pum, deixa um fósforo. É a troca para ela poder botar alguma coisa para fora ou para dentro. Vamos lá, de novo. ATP vai se grudar na proteína de membrana e faz com que ela transporte essas bolinhas amarelas de dentro para fora da célula. De quebra, ela vai trazer 2 verdes para dentro. E o fósforo vai ser reutilizado. ATP deixou fósforo, voltou como ADP, ó, por quê? Difosfato, perdeu um fosfato. E depois o fósforo vai voltar. Isso aqui é um tipo de transporte bem dinâmico em que você reaproveita os fosfatos. Então só uma revisãozinha rápida, essa aqui são as fontes das imagens que a gente usou, só para a gente relembrar algumas coisas, algumas particularidades da membrana plasmática e dos tipos de transporte que ocorrem nela. Tá ok? Grande abraço, até a próxima!